Hoje você vai conhecer uma das histórias mais emocionantes e inspiradoras da Bíblia. A trajetória da rainha Ester, uma mulher corajosa, sábia e determinada, que enfrentou o impossível para salvar seu povo da destruição. Neste vídeo, vamos mergulhar numa narrativa cheia de suspense, conspirações, reviravoltas e fé, contada no estilo da nossa literatura de cordel, com todo o encanto do sertão. Mas antes de continuar, já deixa seu like, que isso fortalece demais nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível como essa e comenta aqui embaixo o que você achou dessa mulher admirável. Você já conhecia a rainha Ester? Bora interagir, porque sua participação é muito importante para a gente continuar espalhando cultura e fé pelas redes. Agora segura firme, que a história vai começar. A história da rainha Ester de Arievaldo Viana. Versão revisada e aprimorada. Supremo ser incriado, Santo Deus onipotente, manda teus raios de luz para iluminar minha mente e transformar em cordel uma história comovente. Falo da vida de Ester, que nas Escrituras está. Judia virtuosa e bela, de uma nobreza sem par, que por vontade divina teve destino exemplar. Foi no tempo do cativeiro do grande povo judeu que um rei chamado Assuero governava como seu, mas na história é conhecido pelo nome de Xerxes, o réu. Assuero possuía, por costume ancestral, um harém de muitas musas, belezas de todo o local, mas era a rainha Vasti, seu amor mais especial. Porém, a rainha Vasti caiu em desagrado, pois, embora fosse bela, desfez de seu mandado. Durante um grande banquete, recusou estar ao seu lado. Com isso, o rei Assuero se encheu de indignação, mandou buscar outras moças das terras daquela nação. E entre tantas mulheres, Ester ganhou seu coração. Foi por ordem dos conselhos, considerando uma afronta, que Vasti, desobediente, teve revogada a conta. Perdeu a rainha o trono. Foi a sentença pronta. Ester era a flor mais bela, filha do povo hebreu. Ficou órfã ainda menina, logo após que nasceu. Foi criada com ternura pelo tio Mardoqueu. Dentre todas as donzelas, foi Ester a preferida. Escolhida pelo rei, tornou-se a nova querida. Mardoqueu lhe advertiu: não diga de onde é a vida, pois nosso povo é cativo, sofre humilhação sem par. Talvez o rei não aceite, se isso vier a notar. É melhor guardar segredo antes que o mal venha dar. Não pretendo alongar-me, mas deixo aqui o que sei. Mardoqueu era entendido, conhecia a Torá e a lei. Tinha cargo no palácio, era servo desse rei. E um dia, em seu ofício, o bom Mardoqueu escutou 2 guardas do portão tramando coisa de horror, uma traição ao monarca, conspiração de terror. Eram Bagatã e Tares, homens de má intenção. Tramavam matar o rei com ódio no coração. Mas Mardoqueu, atento, ouviu toda a conversação. Sem demora foi correndo, e avisou a bela Ester, que levou ao rei a notícia, sem nada se omitir. Assuero, indignado, mandou os 2 punir. Prenderam os 2 traidores com pressa e severidade. Interrogaram os homens com toda a autoridade. Ao confessar seus pecados, morreram por crueldade. Os 2 foram enforcados na praça diante do povo. E o rei mandou os escribas registrar tudo de novo, nos anais do seu reinado, como um aviso do jogo. Mardoqueu foi exaltado, ganhou honra e posição, recebeu um alto posto por sua dedicação. Mas isso despertou inveja no coração do vilão. Este vilão era Amã, homem frio e traiçoeiro, primeiro-ministro do reino, de ódio verdadeiro. Sonhava aniquilar o povo do mundo inteiro. Fez um decreto maldito, exigindo adoração. Queria que todo homem se curvasse sem opção, mas o judeu só se ajoelha para Deus, com devoção. Essa ordem causou mágoa entre os filhos de Israel, pois dobrar os joelhos a homens era ato cruel. E isso despertou a ira do pagão infiel. Amã, tomado de ódio, jurou com fúria mortal acabar com os judeus num massacre sem igual, e preparou um decreto com selo oficial. Mas ele não imaginava o segredo de Ester.
A bela rainha era judia, e um dia haveria de intervir. Foi quando Mardoqueu correu para lhe advertir. Querida Ester, minha filha, trago notícia cruel. Amã jurou destruir o povo de Israel. E já tramou todo o plano com auxílio do papel. O decreto já foi feito, sancionado pelo rei. Quem não se ajoelhar a Amã será morto, como eu sei. E o nosso dia de morte já tem data e já tem lei. Meu tio, disse Ester com medo, essa causa é delicada. Quem se achega ao rei sem ser chamado tem sua morte decretada. Por um decreto do trono, é sentença selada. Deixemos aqui Ester, lamentando pesarosa. Vamos tratar de Amã, criatura orgulhosa, e saber o que tramava. Essa cobra venenosa, disse ele a Assuero. Há um povo nesse estado que tem costumes diversos, não cumpre nenhum mandado que contrarie os preceitos do seu Deus venerado. É um povo rebelde, rei, que dá mau exemplo à nação. Se outros fizerem o mesmo, teremos rebelião. Dá-me, pois, tua licença, para pôr fim a essa questão. Lavrou-se então um decreto de extermínio sem igual, e Amã pegou uma cópia, espalhou por todo o local, apenas por invejar o judeu tão leal. Naquela noite o rei dormir já não conseguia. Folhearam os documentos. O leitor já bem se lembra que o rei fora salvo um dia, de um plano traiçoeiro, por 2 guardas da vigia. Mardoqueu, em segredo, descobriu a vil ardia. Assuero então pergunta, após a leitura atenta, que prêmio foi concedido a este homem que enfrenta o perigo pela pátria e com a vida me sustenta? O escriba, constrangido, responde ao rei com pesar. Nenhum prêmio, majestade, foi dado por tal lutar. Assuero então conclama. Vamos isso reparar. No dia seguinte, Amã, no palácio foi chegar. Assuero, o avistando, tratou logo de indagar. Que se faz ao homem digno de o rei querer exaltar? Pensando que era para ele a tão sonhada honraria, Amã sorriu convencido, e com pompa respondia. Vista-o com tuas vestes, com esplendor e maestria, que monte em teu melhor corcel, ricamente adornado, e que um nobre do palácio o conduza ao mercado, proclamando em voz alta, este é o homem honrado. Mal terminou de falar, ouviu a real instrução, pois tudo que tu disseste é bela recomendação, faz isso com Mardoqueu com zelo no coração. No dia seguinte o rei, com sorriso encantador, mandou chamar Mardoqueu e tratou-o com louvor. Já Amã, envergonhado, carregava a própria dor. O orgulho que nutria virou fel no coração, pois puxar o inimigo lhe causava humilhação, e nas ruas de Suzã tinha aplauso em profusão. Cada passo do cavalo era um golpe no seu ego, e o povo, vendo a cena, dizia em alto sossego, quem planta vento Amã, colhe tempestade e apego. Enquanto isso a rainha, com coragem e ousadia, preparava um belo plano, com requinte e cortesia, para o rei e seu ministro jantar ao fim do dia. Ela sabia o perigo que pairava sobre o povo, e que só com esperteza mudaria esse jogo. Mas sabia também que um passo em falso era fogo. Esperou a ocasião de falar ao seu senhor, sobre a trama de Amã e seu ódio devastador. E foi no banquete íntimo que ela mostrou seu valor. Com o rei bem instalado, e Amã já relaxado, Ester levanta-se firme, com o olhar emocionado, e diz, Majestade, escute, o meu povo está marcado. Querem ver a nossa raça sendo toda destruída, só por termos uma fé tão fiel e tão querida. E o homem que tramou isso está aqui, nesta partida. O rei se ergue irado e pergunta sem demora, quem foi o miserável que deseja tal desonra? E Ester aponta Amã que quase cai fora de hora. Foi ele, ó rei amado, que tramou traição, quer matar meu povo inteiro, tirar-nos da tua mão, e isso sem que o Senhor soubesse dessa intenção. O rei saiu transtornado, a ira lhe dominava. Amã, apavorado, tenta em vão pedir palavra. Ester já não recuava.
Sua alma se elevava. Assuero então retorna com semblante fulminante, e os guardas já se armam contra o nobre arrogante. Levem-no para a forca. E isso foi num instante. E assim finda o poder do ministro perverso, e vão. A forca que ele erguera para matar Mardoqueu, então, foi usada para ele, justiça em exatidão. O rei, ao ver tal verdade, revoga o triste edito, manda proteger os judeus num novo e claro escrito. E Mardoqueu foi honrado, com poder e muito rito. Ester ficou na história como símbolo de luz, mulher sábia e corajosa, que ao seu povo conduz. E esse cordel nos lembra que o bem sempre nos conduz. Pois a fé que move montes é também libertadora, transforma medo em força, a dúvida em luz salvadora. E a verdade é a espada da justiça redentora. E o povo que já temia ser varrido do reinado, viu de Deus a providência num momento inesperado. O que parecia o fim, foi apenas o prenunciado do início de uma vitória que jamais se apagaria, pois Ester, com sua fé, mudou toda a profecia, e o nome do Deus vivo brilhou em sabedoria. Assuero então revoga o decreto da opressão e emite nova ordem com total determinação, que os judeus possam lutar em justa proteção contra os que ousarem vir cumprir o plano tirano do falecido Amã, agora apenas um engano na história do império e de um passado profano. Mardoqueu é exaltado, toma o posto de ministro, e por onde ele passava, era ovacionado e visto como símbolo de justiça, de um Deus forte e benquisto. Os judeus por todo canto festejaram com fervor, pois das mãos do seu Senhor veio o grande livramento, transformando o sofrimento em milagre redentor. O dia que seria de tragédia e de lamento se tornou festa sagrada de alegria e bom alento, e nasceu ali o Purim, com eterno fundamento. Cada lar judaico lembra a coragem de uma mulher, que com fé e com respeito ao seu Deus fiel e altivo, fez calar o opressor e manteve o povo vivo. Ester, flor do palácio, com beleza e retidão, mostrou que quem crê em Deus não teme a perseguição, e seu nome até hoje ecoa em oração. Mardoqueu, seu tio amado, homem firme, honrado e são, provou que mesmo no exílio com coragem e mansidão é possível ser leal e servir de coração. Assim termina o cordel dessa história tão sagrada, onde o bem triunfa firme e a fé é celebrada. Que essa lição permaneça na memória preservada, pois o Deus que o sustentou é o mesmo que ainda guia todo aquele que confia na justiça do Senhor, e como a rainha Ester se levanta com valor. Ferramentas.